A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Eu quero compartilhar com você, a partir de hoje, alguns tópicos bem curiosos, intitulados O que a Bíblia não diz, mas muitos pregadores andam dizendo. Isso mesmo, o que a Bíblia não diz, mas muitos pregadores e mestres dizem. Alguns até ousam dizer que está na Bíblia. Vamos tomar cuidado. Quando você quiser usar uma frase feita, usa. Não tem problema, só não diga que está na Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que tomar cuidado para não acrescentar uma vírgula, um tio da palavra. E se isso acontecer, quem fizer isso é anátema, ou seja, maldito. E existem inúmeras frases que têm sido ditas nos dias atuais, distorcidas, retiradas até de referências bíblicas, mas não estão na Bíblia. E eu quero compartilhar algumas com você. Cada dia eu vou trazer um tema. Eu gostaria que você ficasse bem atento, principalmente você que ministra, você que prega. E fique atento nas suas igrejas quando você ouvir no altar também, dizer está na Bíblia, no final do culto você diz, olha, eu acho que essa frase não é bem assim. Você vai estar ajudando o pregador, o preletor, o líder a estar atento também, né? Não é você consertar ele, mas é você trazer essa alerta. Depois que eu aprendi, quando eu escuto um líder, um pregador falar alguma desses temas, algum desses tópicos, alguma dessas frases, imediatamente eu chamo e oriento para que não cometa esse pecado, às vezes, né? De forma até inocente, porque de tanto ouvir os outros dizer que está na Bíblia, a gente sai como Maria vai com as outras falando a mesma coisa, está escrito. Mas não é que está escrito. Vamos saber alguma delas. Vamos começar aqui pelo tema, né? Pelo tópico ali, os tópicos da Bíblia. Você sabia que a Bíblia não diz que os títulos que os tradutores colocam estão todos corretos? Como assim, pastora? Não. A Bíblia não diz, não existe nenhuma confirmação na Bíblia de que o tema ali, o tópico, por exemplo, aqui na minha Bíblia, tu pode ver que cada Bíblia tem um tópico diferente. Algumas vezes o tópico, ele contradiz o texto, né? Eu tô aqui com uma Bíblia na mão e eu vou abrir uma aqui para poder te ajudar, né? A entender melhor. Por exemplo, Jeremias 50, da minha Bíblia, o tópico é Mensagem acerca da Babilônia. A Bíblia não diz que esses tópicos são corretos, são todos eles corretos. Alguns se contradizem. E nós vamos falar sobre isso agora. Veja bem, o título antes de Mateus capítulo 25, versículo 14, na versão revista e corrigida, é o seguinte: o sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Vamos contar? O homem deu 5 talentos para um servo. Deu 2 para outro. E ao outro deu apenas 1. Muito bem. Se fizermos uma rápida soma, e nem precisamos ser matemáticos para isso, teremos que mudar imediatamente o título para a parábola dos 8 talentos. Exato? Porque 5 mais 2 mais 1 é igual a 8. Ah, mas pode ser que o titulista estivesse referindo aos talentos depois da multiplicação.
depois de multiplicados. Tá bom, então vamos ver? Vamos ver o que aconteceu. 5 ganhou mais 5. O que recebeu 2, batalhou e conseguiu mais 2. E o outro, o pusilânime, apenas escondeu o dinheiro, o qual não rendeu nenhum juros, nem correção monetária. Ficou, portanto, com apenas 1. Fazendo-se novamente a soma, teremos que mudar o título para a parábola dos 15 talentos, porque 5 mais 5 mais 2 mais 2 mais 1 é igual a 15. Na edição revista e corrigida, antes de Lucas 6, capítulo 17, está estampado esse título: Sermão da Montanha. Assim que o versículo começa, Jesus está descendo com os discípulos e parou num lugar plano. E o sermão não veio da montanha, mas do lugar plano. Lucas capítulo 6, versículo 17. Onde o titulista foi buscar esta montanha? Além de estar descendo, ainda parou num lugar plano. Isso só pode ter sido falta de atenção. Ou então o titulista deduziu que o evangelista estava citando o mesmo sermão do monte que Jesus havia pregado. Bom, o famoso sermão do monte, pregado por Jesus, segundo está registrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, foi realmente em um monte, pois lemos: vendo Jesus as multidões, subiu a monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. O outro sermão que foi pregado por Jesus, relatado por Lucas, apesar de conter palavras bem parecidas e vários conceitos serem repetidos, foi pregado em um monte como o primeiro, mas em um lugar bem diferente. Aliás, não em um monte, como o primeiro, mas num lugar bem diferente, num lugar plano. Narra o título do capítulo 25 de Jó, é o seguinte: Deus não ouve os aflitos, porque esse não tem fé. Então, está um pouco forte a generalização? É verdade. É verdade que muitos aflitos não têm fé. Mas será que nenhum aflito tem fé? É a própria Bíblia que nos manda ficar aflitos para podermos receber as bênçãos de Deus. Tiago dá um mandamento, o seguinte: afligi-vos, levantai e chorai. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 9. Também no Velho Testamento, o povo era concitado de vez em quando a afligir sua alma para receber o perdão de Deus. Veja Levíticos, capítulo 16, versículo 29. Na versão revista e corrigida e na revista e atualizada, temos o título do livro de Salomão, como Cantares de Salomão. No primeiro versículo, lemos o verdadeiro título: Cânticos dos Cânticos. Somente a tradução brasileira tem o título correto. No último, que assina o capítulo 5 de Juízes, todas as traduções que
consultei tem escrito assim: o Cântico de Débora. Houve aqui uma injustiça quanto aos direitos autorais, pois a música de louvor ao Senhor não é de Débora apenas, mas foi feita de parceria com Baraque. Leia. E cantou Débora e Baraque, filho de Abnaão, naquele mesmo dia, dizendo, pontinhos, continua lá o texto. Juízes capítulo 5, versículo 1. O tradutor também cochilou na concordância verbal. Uma tradução mais correta está no Ra, na Ra. E cantarão Débora e Baraque. Ou é porque ele queria mesmo puxar a brasa para o lado de Débora. No título que antecede Lucas também, capítulo 24, versículo 36, na versão revista e corrigida, Bíblia de Estudo, lemos a aparição de Jesus aos 12. Perguntamos, onde foi que o titulista foi tomar emprestado o 12º apóstolo, visto que Judas já tinha se suicidado? É claro que só havia 11 e não 12. Matias só foi eleito depois da ascensão de Jesus e Paulo só foi chamado muito depois. Não existia qualquer motivo para o título errado e a não ser mesmo um cochilo do titulista. Agora, algo que é realmente de pasmar é que o apóstolo Paulo também força do hábito ao citar o texto em questão, parece não ter observado bem o número dos apóstolos existentes. Ele citou assim: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Só podemos pensar que os 12 era como uma espécie de instituição. Contudo, um evangelista mais cuidadoso escreveu desta maneira: e aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 16 e 17. Marcos corrobora tal afirmação quando afirma: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e levantou-lhe o rosto, a sua incredulidade e dureza de coração. Marcos capítulo 16, versículo 14. Será que Paulo não disse 11 e alguns copistas dos manuscritos originais cochilou e escreveu 12? Nós, nos evangelhos, encontramos muitas vezes Jesus contando histórias da época para ilustrar algumas verdades e encontramos ao mesmo tempo os títulos afirmando que são parábolas, quando são apenas histórias. Vamos estar atentos e pedir sempre discernimento do Espírito Santo, para que ele venha nos revelar a sua santa palavra na sua genuinidade e que não venhamos pegar nada do homem, mas tudo aquilo que verdadeiramente vier do Espírito. Próximo tema, a Bíblia não diz 5 virgens dormiram e 5 ficaram acordadas. Repito, a Bíblia não diz que 5 virgens dormiram e 5 ficaram acordadas. Esse é o próximo tema
para você.